Aleluia, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Hoje nós já louvamos ao Senhor, já ofertamos, já fizemos tudo que precisava ser feito antes da palavra do Senhor. Agora nós já estamos, nós estamos transmitindo já um avançado, do culto. E nós, hoje, eu quero agradecer a Deus pela minha vida, Eu faço 67 anos hoje. 67, de verdade, para quem não acredita. Não parece, esse corpinho de 25, mas estou com 67 anos. Glória a Deus. Vocês riem, Vocês riem, mas a cabeça está muito, muito jovem. O corpo está velhinho, mas a cabeça está jovem. Glória a Deus. Nós vamos estar, eu quero falar com vocês, tem 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 13 até o 16. Nós estamos com um calor de 30 graus, Nosso ar-condicionado está funcionando meio devagar, um ventiladorzinho aqui, mas glória a Deus, nós estamos aqui para adorar o Senhor. Hoje nós ficamos no sol, na piscina, o dia todo. Só temos que agradecer a Deus por todas as oportunidades, todas as coisas maravilhosas, Só da gente estar com as nossas netas, com nossos filhos, já foi maravilhoso. E nossos amigos, Foi maravilhoso demais. Glória a Deus por isso. Louvado seja. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13 até o 16. Eu pus um tema assim: Deus quer melhorar a sua visão espiritual. Paulo diz assim em 2 Coríntios: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, há um véu sobre os seus corações. Mas quando alguém se converte a Jesus, ao Senhor, o véu é retirado. Amém? Glória a Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, coloque na minha boca agora as palavras que o Senhor quer, Senhor, para que nós possamos ser edificados na Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, a gente precisa falar de visão espiritual, Nós temos um grande problema que a gente não consegue ver as coisas que estão em nossa volta. Nós não conseguimos às vezes nem perceber coisas que são materiais, quanto mais as partes espirituais, Vamos ver o que Deus quer colocar para nós hoje. A visão espiritual é a capacidade de discernir e entender a realidade do mundo espiritual, Os olhos espirituais podem ser abertos somente através do conhecimento genuíno de Cristo. A visão terrena e a cegueira espiritual são aliadas entre si e contrariam a verdadeira visão espiritual. Então, a cegueira espiritual, ela é a que mais tem, Nós conseguimos muitas vezes discernir até quanto às pessoas, nós conseguimos ver que a pessoa está mentindo, que a pessoa é falsa, nós conseguimos às vezes perceber isso, mas nós não conseguimos ter a visão espiritual do mundo espiritual. Se nós conseguíssemos ver a guerra que está em volta de tudo que nós estamos aqui, para nós estarmos aqui em paz, em alegria, para nós estarmos louvando e adorando o Senhor, os anjos estão aqui do lado, guerreando contra as potestades malignas, porque eles não querem que isso se realize. Eles fazem tudo o que é possível, eles nos dão dores, doenças, dificuldades, quebram o carro, tem problema de saúde, tem problema financeiro, tem tudo para a gente se distanciar de Deus. É o que eles mais fazem. Hoje nós passamos um dia gostoso, no sol, na piscina, comendo uma carne, e ficou cansado. Nós estamos cansados, Está tudo queimado aqui, a gente está cansado. A vontade nossa, da carne, era ficar em casa. A nossa vontade da carne era ficar... deixa outro dia a gente faz, deixa lá, alguém faz, deixa, entende? Mas aí a gente tem que ter uma força superior, para derrotar aquela força
né, inferior, que quer nos segurar, que quer nos reter. E para isso nós precisamos ter uma certa visão. Peço que Deus dê sabedoria a todos nós, espiritual e entendimento, para que cresçamos no conhecimento de Deus. Em Efésios 1,17, diz assim: peço que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, o que cremos conforme a atuação de sua poderosa força. Então Paulo está dizendo aqui, né, lá em Efésios, que pede a Deus que nos dê, né, a sabedoria, para que a gente consiga ver, né, que os olhos do nosso coração sejam abertos, iluminados, a fim de que possamos conhecer a esperança para o qual ele nos chamou. Né? É incomparável, a gente conhecer a incomparável grandeza do poder de Deus. Nós não conseguimos ver o poder de Deus no chão, na terra, né? No mundo que não seja espiritual. Nós temos que ser mais espirituais do que nós podemos pensar. O que é uma visão? É algo visto em sonho, usado por Deus para comunicar uma mensagem a alguém, né? Como muitos profetas tiveram essas visões, que foram registradas na Bíblia, né? Daniel, Naum, por exemplo. Está dando eco? No aparelho aí também? Vou baixar um pouquinho o volume aqui, ver se melhora. É algo visto em sonho, usado por Deus para comunicar uma mensagem. Então, a visão é isso, né? É algo que a gente vê em sonho, é uma visão, que é uma mensagem que Deus manda para a gente através. E isso a gente consegue, muitas de nós conseguimos ter essa visão, né? Ter sonhos. E um exemplo da Bíblia, Daniel, Naum, que tiveram isso. O que significa ter uma visão espiritual, né? É ver além do que os olhos conseguem enxergar. É ver o poder de Deus e não as circunstâncias que nos envolvem. Essa clareza diante de todas as situações da vida podem ser aperfeiçoadas através do conhecimento da palavra e fé na comunhão com o Espírito. Então, a clareza da gente ter essa visão, né, ela pode ser aperfeiçoada através do conhecimento da palavra. Quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais a gente conhece a palavra, mais facilmente a gente consegue discernir as coisas que acontecem à nossa volta. A visão espiritual versus a cegueira espiritual, né? Ter uma visão exclusivamente terrena da vida é o mesmo que ser cego, espiritualmente falando, né? A cegueira espiritual é muito pior que a cegueira física, visto que conduz à tentação, à cobiça, ao pecado, à escuridão da morte. Lá em Isaías 59:10 fala assim, né? Como o cego caminhamos apalpando muros, tateando como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como mortos. Vocês percebem o que está falando aqui? Imagine você cego. Imagine. Como que você vai dirigir um carro? Como que você vai andar a pé nas calçadas, nas ruas? Vai atravessar uma rua cego? Como que você vai comprar uma coisa cego? Você não sabe onde está. Entende? É o que você está falando aqui. O cego caminhando, vai palpando os muros para não cair, tateando como quem não tem olhos, né? Ao meio-dia tropeça como se fosse noite. É assim que funciona quando a gente é cego. Mas quando a gente é cego espiritual, é a mesma coisa. Nós entramos em ciladas que o inimigo nos coloca. Ele coloca o laço ali na frente. E a gente cai porque a nossa visão espiritual não enxerga. Sabe qual é o laço? É aquela mulher linda, maravilhosa, que aparece na sua frente e começa a te elogiar e falar um monte de coisa. E fala, mas, né, é o laço.
para te derrubar. Como acontece com a mulher. Aquele cara bonitão, cheio de grana, que parece que está cheio de grana, né? E chega e vai lá, assim, nossa, você é maravilhosa, você é linda. E a mulher fica toda assim. Isso é um dos laços, né? O laço do dinheiro. Nessa semana eu falei até aqui sobre os pastores que estavam pegando dinheiro dos fiéis na igreja, porque eles, era tudo trote, né? Eles estavam fazendo falando lá para o pessoal que vamos dizer, se deposita R$1.000 e em um mês retirava 10 mil, 15 mil. O cara ficava doido, né? Falei, nossa, vou dar um jeito, empresto dinheiro, arranjo dinheiro em qualquer lugar. Eu dou 1.000, pego 15 mil, claro que eu vou querer. Mas são laços do demônio, né? Nós temos que começar a experimentar essa visão espiritual de uma maneira melhor, né? De uma maneira que realmente agrade ao Senhor. E com isso nós podemos nos livrar de toda essa gama, né? Esse laço do passarinheiro, a gente pode sair fora dele. Em João 9 encontramos uma história sobre a essência da visão espiritual e a resolução do problema, né? Da cegueira espiritual, ela ensina-nos que tudo gira em torno de conhecermos quem é Jesus e crermos nele. Essa passagem narra um episódio no qual Jesus curou, né, um cego de nascença. Era completamente desconhecido que alguma vez um adulto que nunca tivesse enxergado pudesse ver. O cara era cego de nascença. Nunca foi curado um cego de nascença. Nunca tinha acontecido na história. É o que está dizendo aqui, né? Mas Jesus quebrou esse paradigma. Jesus mostrou para ele uma visão, né? Uma visão nova. Isso deveria ter maravilhado a todos, porque era uma forte evidência de que ele era filho de Deus, né? Isso era para as pessoas que viram aquilo e falaram assim, mas como? Como alguém pode fazer isso? Só pode ser o Filho de Deus, só pode ser alguém diferente. Mas os religiosos daquele tempo não queriam enxergar essa verdade. Eles viram Jesus fazer milagres e mais milagres, mas todas as vezes eles acusavam Jesus de alguma coisa. Você curou no sábado? Não pode. Você fez isso? Não pode. Isso aqui, você tem parte com Beelzebul, por isso que você expulsa demônios. Isso devia ser maravilhoso, mas não foi. Lá em João 9,32 fala, né? Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E expulsaram Jesus. E Jesus não, né? O cego, no caso. E Jesus ouviu que o haviam expulsado, e encontrar o cego, disse, você crê no Filho do Homem? E perguntou o homem, quem é ele? Senhor, para que eu possa crer. Nem o cego sabia que Jesus era o Filho do Homem. E Jesus disse, você já o tem visto, é aquele que já está falando com você. Então o homem disse, sim, eu creio, e adorou a Jesus. Às vezes falta isso para a gente, né? Jesus se apresenta para nós de tantas maneiras, de tanto jeito, né? E a gente não consegue enxergar, como aqueles religiosos da época, eles não enxergavam Jesus. Jesus fez muitos milagres, a Bíblia conta quantos milagres, a gente não sabe, e não está tudo relatado ali, porque senão não ia ter como páginas para escrever tudo, mas só aqueles que foram relatados foram muitos milagres, muitos e muitos milagres, e de todo jeito, ele curou lepra, cegueira, a mão, né, que estava ressequida, curou a mulher do fluxo de sangue, libertou várias pessoas de demônios. Então, ele fez muita coisa maravilhosa. Mesmo assim, as pessoas não conseguiam enxergar nele os vestígios de Deus. É muito triste isso, né? Às vezes acontece com a gente também, né? A gente tenta de tudo, a gente ora, a gente chega junto, ajuda, carrega no colo quando precisa, está sempre do lado, sempre ajudando, e a pessoa não consegue ver na gente nada. Nós não somos nada. Às vezes uma pessoa estranha que a gente sabe que está querendo tirar proveito,
Ele chega lá no cara, fala alguma bobagem para o cara acredita e fala, esse é o cara, esse sim. Mas você que fez um monte de coisa, não que a gente faça para ser reconhecido, nem Jesus fazia milagre para ser reconhecido. Tudo que ele fazia era para engrandecer o nome de Deus. E o que nós fazemos e temos que fazer é isso também. Mas mesmo assim, muitas pessoas vão olhar para nós e não achar nada em nós. Não porque nós não temos. Esse é um grande problema, porque muitas vezes a gente pensa isso, né? Fala assim, porque eu falo, né, a gente precisa resplandecer o rosto de Jesus. E às vezes as pessoas não enxergam isso na gente. Mas não é porque nós não resplandecemos, é porque eles não conseguem ver. Eles olham para o nosso passado. Eles olham para alguma coisa que nós fizemos há 30, 40 anos atrás. E eles não conseguem sair daquele passado. Ou então eles olham para assim, homem nenhum presta. Mulher, nenhuma presta. Tem essa ideia. E nós olhamos com olhos materiais. Com os nossos olhos materiais. Que a terra vai comer. E não presta para nada. Entende? Se nós conseguíssemos ver com os olhos espirituais, muitas coisas, muitas pessoas maravilhosas, nós íamos enxergar essas pessoas de uma maneira diferente. Muitas pessoas que são incompreendidas, nós poderíamos ver elas de outra maneira. Porque Jesus quer que nós sejamos diferentes e Ele nos faz diferentes. Mas, sabe quem nos vê diferentes? Satanás. Satanás olha para nós e vê a luz que resplandece em nós, que é a luz do próprio Jesus, e ele se afasta de nós. Ele quer nos prejudicar de todo jeito, mas como ele faz? Ele faz um buraco ali na frente para você cair dentro. Ele arma uma armadilha, com dinheiro, com mulher, com homem, com uma estratégia, ele arma estratégias, mas ele não chega na gente, porque o nosso brilho, que não é nosso, é de Deus, que está em nós, afugenta, eles não chegam junto. Mas essa visão espiritual, não é todo mundo que tem, não é todo mundo que sente, que percebe, que enxerga. Depois, na sequência de João, capítulo 1, versículo, eu li até o 38, no 39, disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? E Jesus disse, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Se eu posso enxergar as coisas maravilhosas e não dou valor, é pior ainda. É mais cego aquele que não quer ver, do que aquele que realmente não vê. Aqui, vemos o contraste entre a atitude de um homem que nasceu cego, mas conseguia ver quem Jesus realmente era, né? E a atitude dos líderes religiosos, mas não conseguiam ver Jesus realmente. Aquele homem que era cego, que não conhecia, não via, não sabia nada, era de nascença, ele nunca viu nada. Quando ele viu Jesus, Jesus falou, eu sou esse homem. E ele acreditou e adorou. E os outros que estavam vendo Jesus, viram Jesus nascer, né? Que nasceu em Nazaré, mas estava ali do lado, sempre, Jesus estava sempre no templo. Eles conheciam Jesus. Eles conheciam, tanto que eles falam, mas não é isso aí o filho do carpinteiro? Eles sabiam quem era Jesus. Dá muito tempo. Mas aí que entra aquilo que nós falamos. Mas como que pode o filho do carpinteiro falar que é filho de Deus? Como que pode? A pastora veio lá de Minas, né? Como que pode vir alguém bom lá daquele canto que ela veio? Como que pode? Entende? Eles não conseguem enxergar. A maioria das pessoas não consegue, a não ser que você dê uma cesta básica, você pague a conta dele, você paga os boletos dele, aí beleza, aí eles vão adorar você até enquanto você está dando cesta básica e pagando boleto para ele. A hora que você fala assim, não tem mais, acabou. Nossa! Entendeu? Então não é visão espiritual isso aí. Então, muitas vezes, as pessoas olham para nós, gostam de nós, estão do nosso lado, mas não é pela visão espiritual, é pela visão da terra. É porque eles estão levando vantagem na nossa presença. Enquanto eu estou levando vantagem, está tudo bem, né? Mas na hora que fala assim, agora não tem mais, acabou. Então, ele sai de você para procurar outro, porque são pessoas parasitas, né? Que vivem grudado, né, em pessoas para sugar o máximo que eles podem das pessoas. Mas não são pessoas que veem, que têm uma visão espiritual e falam assim, aquela pessoa é muito boa.
mesmo que ela não tenha nada material para me dar, só a presença dela me satisfaz, porque ela tem Jesus no coração. Isso é ter visão espiritual. Não é o que a maioria tem, infelizmente. A maioria é interesseira, né? A maioria das pessoas são todas interesseiras. A visão espiritual do ex-cego físico, né? Depois da cura física, aquele homem foi interrogado pelos fariseus, que, descontentes, expulsaram ele do templo. Significava que ele estava excluído da comunhão religiosa da sociedade. Quando expulsava do templo, ele era excomungado, digamos assim, né? Mas Jesus foi ao seu encontro e se revelou a ele, o homem creu e o adorou. Esse homem entrou na história cego e pedinte, mas agora testemunhava sobre as maravilhas de Deus. Quando confessou a sua fé em Jesus, manifestando a adoração verdadeira, aquele homem passou também a enxergar as coisas espirituais. Quando ele adorou a Deus, falou: esse é Jesus, esse é o Filho de Deus. Quando ele aceitou isso, entendeu isso, ele subiu no conceito, né? Atos 28, 27 fala assim: pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. A gente escuta só com o ouvido, a gente enxerga só com os olhos, e a gente ainda escuta com má vontade. A gente escuta porque muitas vezes a gente é obrigado a ouvir. Nós nos tornamos insensíveis, nós fechamos nossos olhos e nossos ouvidos, né? Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Por que nós andamos sempre doentes? Porque todo dia tem doença, todo dia tem gente doente, gente da igreja, gente que faz parte do convívio, gente que a gente sabe que são pessoas boas, e estão sempre doentes. Muitas vezes é porque não são tão espirituais, é porque não conseguem enxergar um pouquinho mais longe, né? Tomei o sol no olho, mas está difícil de enxergar, eu estou lutando para enxergar. Mas apesar de todo o conhecimento que tinham da vida, e a vida dedicada, né, os sacerdotes, aqueles homens eram os verdadeiros cegos da história. O cego mesmo começou a enxergar, e os que enxergavam, cada vez eram mais cegos. Tendo a luz à sua frente, preferindo permanecer na escuridão, com as mentes cauterizadas, não queriam enxergar que Jesus era o Filho de Deus. Eles preferiam falar que Jesus era o filho do carpinteiro, o filho de José. Lá em 2 Coríntios 3,14 fala assim: na verdade as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirada, porque é somente em Cristo que ela é removida. Eu ia explicar aqui, mas deixa eu ver se está alguma coisa para frente. Não existe uma receita para se ter visão do mundo espiritual. Embora algumas pessoas da Bíblia tenham tido visões do mundo espiritual, isso não quer dizer que todas as pessoas que quisessem vão ter, né? Deus, na sua sabedoria, concede isso a uns e aos uns, né, e a outros não. Contudo, entendemos que a Bíblia nos aconselha a sermos cristãos espirituais. Isso significa ter o discernimento dado através do Espírito Santo acerca do mundo. Assim, encontramos nas Escrituras orientações que poderão melhorar a sua visão. Tem 5 conselhos que eu quero passar para vocês. Eliseu orou para que o seu servo visse a dimensão espiritual. Está lá em 2 Reis, né, capítulo 6, versículo 16. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eles estavam sendo atacados pelos soldados, e o moço, né, que ficava junto com Eliseu, ajudante, né, auxiliar de Eliseu, viu ele só via os soldados, e Eliseu via o espiritual, né? E aquele moço morrendo de medo falou: Eliseu, pede para Deus fazer alguma coisa, o que vai acontecer? E ele falou: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles.
E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O rei Sírio cercou a cidade para prender o profeta Eliseu. O rapaz teve medo porque não enxergava que Deus estava com eles para os livrar. Quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes, né, os inimigos materiais mesmo, quantas vezes nós somos cercados pelo inimigo que quer nos bater, nos roubar, que quer tirar nossa vida, quer tirar nossa paciência. Muitas vezes nós, por não enxergarmos espiritualmente, nós nos rendemos, ou nós queremos fazer nós mesmos a luta, e quando nós mesmos fazemos a luta, não ganhamos, nós não vencemos. Quando Deus abre os nossos olhos espirituais, o nosso medo desaparece, porque vemos que Ele está do nosso lado. Deus está do nosso lado. Eu não sei por que nós temos tanto medo, não é? Quando tem qualquer probleminha, a gente fala: ai meu Deus, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Só vai acontecer aquilo que Deus permitir e deixar. Só aquilo que Deus fala: isso aí vai acontecer, isso aí é para você passar mesmo. Então nós vamos para o deserto? Vamos para o deserto, muitas vezes. Por que nós vamos para o deserto? Para nos purificarmos, para que a gente entenda que nós temos que estar no deserto para melhorar, para mudar. Nós cantamos aí, né? Quebra o vaso e faz um vaso novo. Tem que fazer um vaso novo muitas vezes. E para quebrar e fazer o vaso novo, dói. Não tem como quebrar e não doer. Dói. E muitas vezes, por não entendermos nessa natureza espiritual das coisas, nós sofremos. Nós sabemos que Deus está conosco em todos os lugares. Eu não estou fazendo 67 anos sozinho. Eu só estou fazendo 67 anos porque Deus está comigo. Nós passamos tantas coisas, né? Nós tivemos tantas dificuldades. E temos ainda, e vamos ter futuramente. Não pense que vai ser um mar de rosa. Nunca vai ser um mar de rosa. Mas a gente sabe que nós estamos sendo preparados para um futuro que vai chegar. Pode ser um futuro amanhã, depois da manhã, daqui 100 anos, 50 anos, 30, não importa, mas vai chegar um futuro. E eu quero estar com o meu nome no livro da vida, e o seu também. Né? Nós queremos estar com o nome no livro da vida. Nós queremos ser chamados pelo nome. Que Deus, quando fizer a chamada, né, fale o nosso nome. Está marcado aqui no livro da vida, sabe? Pode vir. Sua casa fica livre. Toma posse. Daqui meia hora vai ter adoração aqui, hein? Vocês vêm tudo para cá para adorar a Deus. Deus vai aparecer ali no morro, nós vamos adorar Ele. Olha que maravilha. Olhe para Deus para receber inspiração e ajuda divina. Sempre, sempre que precisar, olhe para Deus. Não olhe para os homens. Não adianta falar: o meu exemplo é o fulano, não. Nenhum pastor, nenhuma pastora, nenhuma, sei lá, o que for, não existe exemplo melhor do que Jesus. Então olhe sempre para Deus, para Jesus, para receber inspiração. O Salmo 34, 5 fala: olhai para Ele e sede iluminados, e os vossos rostos não ficarão decepcionados. Olhe para Deus. Podemos olhar para Deus através das Escrituras, pela oração, meditação e reflexão, praticando e obedecendo tudo que agrada a Deus. É ler a palavra, é aprender, é ouvir pregações, é louvar, é adorar, é você mesmo cantar sozinho. Está na sua casa arrumando cozinha, cante, louve ao Senhor, né? Está lavando o carro, na garagem, lá lavando o carro, sei lá, canta, adora o Senhor, lembre disso. Em vez de estar cantando funk, né? Pagode, canta uma adoração, um louvor de adoração. Como Jó, persevere e seja preparado pelas aflições. Jó 42, 5, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Para melhorar a nossa percepção, por vezes, Deus permite que enfrentemos lutas e sofrimentos na vida. É o que eu falei. Muitas vezes, nós temos que ter problemas para entender que Deus existe. Como Jó, que conheceu melhor a Deus depois da tribulação. Assim também nós o veremos melhor se permanecermos fiéis nas dificuldades. Eu vi um depoimento hoje, uma moça, eu não sei
quem é, é uma artista, parece. É uma artista. Mas eu não sei quem é, não vi nada. Ela estava com câncer, estava internada, e o câncer dela era no rosto. Tinha 10 centímetros assim, no caroço. Acho que era no olho esquerdo, se não me engano. Então ela enxergava só com um olho, o outro estava cheio de atadura, e era grandão assim. E ela era uma moça muito bonita, uma loira, bonitona, né? Bem bonita. E de repente deu esse câncer nela. E ela não estava nem aí com Deus, né? Ela não tinha nada com Deus, com ninguém. Aí, quando ela estava lá, no hospital internada, e os médicos falando que o câncer ia dominar, né? Porque o câncer não para, né? Ele vai crescendo, até matar mesmo, né? Quando ela estava lá, uma noite que ela estava lá pensando, ela desafiou Deus. Ela falou que ela não acreditava que Deus existia, mas se o Senhor existir, então me prove. Eu quero que o Senhor mostre para mim. Eu quero entender que o Senhor existe, porque para mim o Senhor não existe. Eu não tive prova nenhuma até hoje que o Senhor existe. Olha só, né? Mas tudo bem, uma pessoa que está fora da igreja, que não lê a palavra, né, ela pode até falar isso, porque é o cego, né? É a pessoa cega. Aí, à noite, né, ela estava tentando dormir, e ela sentiu que ela saiu fora, assim, começou a ver as estrelas, ver como se fosse um sonho. E ela começou a questionar Deus nesse sonho. Eu não vou contar direitinho, porque eu não vou lembrar tudo, né? Mas ela começou a questionar Deus, e Deus não falava. Então ela falou: mas o Senhor não fala? Então deixa que eu falo. Eu estou muito chateado. Por que o Senhor me fez tão bonita? Né? Eu estava aí ganhando dinheiro, vivendo a vida, eu era apreciado, todo mundo olhava para mim, admirava, e de repente o Senhor me tira a beleza, porque esse câncer acabou comigo, não tem mais o que fazer, o que eu vou fazer da vida? Mas eu não quero morrer, eu quero ser curada. O Senhor pode fazer isso por mim? Se o Senhor puder, dá um toque em mim, porque o Senhor não fala, né? Aí ela sentia, foi que sentia o toque nela. Ela falou: o que eu tenho que fazer? Ele falou: né? Se o Senhor me curar, ela falou, a hora que eu sair desse hospital, mesmo dentro do hospital, eu vou propagar o seu nome, vou falar que Deus existe em todos os lugares que eu puder. Eu vou falar que o Senhor existe, porque para fazer um milagre desse, só Deus. E se o Senhor existe, todo mundo tem que saber que o Senhor existe. E eu vou fazer isso. Eu vou falar que o Senhor existe. Aí ela acordou gritando, deu uma explosão assim, né? Ela escutou uma explosão, ela acordou assustada. Ela estava na cama dela sentada, e aí as enfermeiras vieram tudo lá: o que foi? Né? Todo mundo escutou a explosão. Aí ela falou: não sei o que aconteceu. Pegou e falou: Deus, faz eu dormir agora, né? E se não for um sonho tudo isso, que aconteça o melhor, né? E dormiu. Aí no outro dia ela acordou cedo, quando os médicos entraram para fazer aquela rotina de manhã, né? Abriu a porta, entrou 2 médicos e pararam no pé da cama. Ela levantou, viu que eles estavam parados, falou: meu Deus. Eles ficaram assim, né? Espantados. Falou: meu Deus, acho que acabou tudo, né? Caiu a cara fora, sei lá. Aí pegou, passou a mão no rosto. Quando ela passou a mão assim, a atadura caiu. E aquele calombo que estava de 10 centímetros não tinha mais. A atadura caiu e não tinha sangue na atadura, não tinha nada, só caiu seca. Aí ela gritou, naquele momento ela gritou: Deus existe! Até emociona a gente, né? Coisa maravilhosa, Deus existe. Ela precisou passar por tudo isso para entender. E hoje, eu não sei quem é a pessoa. Ela estava no programa do Ratinho, se não me engano, e tiraram um pedacinho do programa e passaram, né? Puseram no Facebook. E ela falou que vai em todos os programas que ela pode, porque como ela é famosa, e ela fala de Deus, que Deus existe. Ela é a prova que Deus existe. Maravilhoso, né? É uma coisa, ela não está pregando, ela não conhece muito bem a Bíblia, ela não é pastora, mas ela está fazendo mais do que muitos pastores. Ela está dando a prova inconteste, não tem como contestar. Não tem como. Ela falou: tem a ficha médica, pode ver tudo, que é verdade. Eu estava com câncer desse tamanho, agora como que eu estou? Está bonita, normal. Ela já está mais idosa, né? Porque já faz um tempinho isso aí. Mas está com a face normal.
Pensou? É Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E a gente vê pessoas que ainda falam que Deus não existe, que Deus não faz nada, que Deus não... Então mantenha seu coração puro para possuir a visão celestial. Mateus 5,8 fala: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Um coração limpo e quebrantado é tratável por Deus. Ele amplia a visão e a medida transforma o nosso interior. O coração da gente tem que ser limpo e tratado, quebrantado por tantas coisas que acontecem. Então, mantenha o coração puro, um coração que não odeia, mesmo que a gente tenha raiva, ira por algumas coisas erradas, mas não odeia as pessoas. Outra coisa, a última aqui, né? Fique junto de Jesus, ouça a sua palavra, mesmo em dificuldades, mesmo que a coisa esteja pegando, ouça a palavra. Em Lucas 24:31 fala assim: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava ardendo o nosso coração dentro de nós enquanto ele falava no caminho de Emaús? Não estava ardendo? Eles não reconheceram Jesus, aqueles apóstolos que estavam, discípulos, né, que estavam indo para Emaús, e Jesus entrou no meio deles. Falou: por que você está indo embora? Que Jesus que estava no meio de nós, nosso líder, morreu crucificado hoje. E eles foram ouvindo Jesus, e Jesus foi pregando, e o coração deles se ardia. Essa é a palavra de Deus genuína, essa é a palavra que Deus quer que a gente pregue. Não é a palavra para ficar falando que tudo é macio, maravilhoso, e também não é a palavra que tudo vai morrer, vai acabar tudo, não é isso. Deus quer que a gente pregue a verdadeira palavra, e a verdadeira palavra é isso. Existe um jeito, mas para esse jeito ser dado, você precisa se reconciliar, você precisa voltar para Jesus, você precisa olhar para Ele, como essa moça fez. Ela não acreditava em nada, mas ela colocou em xeque, né? O Senhor existe, me dá uma prova. Eu quero acreditar, mas eu não consigo. Se você está nessa situação, coloca Deus em xeque. Deus não faz conta de ser checado, entende? Ele prefere que a gente acredite com fé, sem ver. Mas Tomé não acreditou, mas Jesus voltou e apareceu para ele e mostrou a chaga. Está aqui a chaga, né? Bem-aventurado aqueles que viram, que creram sem ver, mas você também vai ser bem-aventurado, você precisou ver. Mas ele não amaldiçoou Tomé. Tomé foi um dos grandes pregadores, depois que Jesus subiu ao céu. Então, não tem problema nenhum. Se você não consegue, às vezes a gente não consegue, o coração da gente é muito duro, né? O nosso cérebro, a nossa inteligência, ela foi cauterizada, né? Nós temos um mundo que mostra para nós coisas que nós não deveríamos ver, mas nós vemos, e nós acreditamos nas mentiras que o mundo conta. E a hora que a gente vê a verdade de Jesus, ela contrasta, ela machuca. É complicado falar: você tem que amar o seu inimigo, enquanto que o mundo fala: você tem que matar o seu inimigo, você tem que pisar em cima, você tem que se vingar. Você pode ver que hoje a maior coisa que tem na cabeça das pessoas é vingança. Antes a gente falava: os bandidos que se vingavam. Hoje qualquer um quer se vingar, qualquer um. O namorado da namorada, o filho do pai, o pai do filho, da mãe, todo mundo quer se vingar. Querem se vingar da igreja, querem se vingar de Deus. É só vingança. Vingança significa ódio. Vingança é desamor. Como é que eu posso querer Jesus, querer ser espiritual, se eu só penso em vingança? Você vai ver o que vai acontecer. Eu vou pegar você. Não é assim que nós falamos? Eu vou te pegar. Você vai sobrar na minha frente. Ódio, só ódio. A dor da perda do mestre naqueles discípulos era tão grande que afetou a visão deles. Caminharam com o Senhor no caminho de Emaús até que os reconheceram à mesa, quando ele partiu o pão. Aí que eles perceberam, Jesus sumiu, né? A hora que eles partiram o pão, falaram: mas é o mestre. Aí Jesus desapareceu. Buscando a visão celestial, toda a visão espiritual que temos aqui não se compara à visão perfeita que temos no céu. Por agora, vemos com pouca nitidez. Mas na eternidade,
veremos o Senhor como Ele é. Lá, veremos plenamente, com uma visão perfeita, a glória de Cristo. Hoje é difícil da gente ver, né? A gente vê embaçado, que nem eu estou enxergando hoje. Hoje está feia a coisa, que até com o óculos está difícil de enxergar. Está tudo embaçado. Né? Acho que queimou muito sol na retina, né? Deve ter machucado um pouquinho. Tem que botar uns colírios lá. Mas a gente enxerga, hoje a gente enxerga Jesus assim, meio embaçadão, né? Nem tudo é perfeito. Mas quando a gente estiver na glória, nós vamos ver Jesus como Ele é realmente, Deus como Ele é. Mas não tem problema, né? Mesmo vendo embaçado, você tem que enxergar espiritualmente. Lá em 1 Coríntios 2, 9, fala assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aquele que o ama. Olha só, gente. A gente ouvindo um negócio desse, você fala, não tem jeito. Como que eu vou duvidar? Como que eu vou falar assim, não, mas isso é bobagem. Isso é coisa da direita. Isso é coisa da esquerda. Isso é coisa daqueles tontos lá, os crentes. É assim que muitos falam. Mas como que você vai falar isso? Né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nada. Nós não temos condição. Você já imaginou a maior festa do mundo? Você já imaginou a maior viagem do mundo? Você já imaginou a vida mais gostosa do mundo? Você já imaginou a comida mais maravilhosa para você comer à vontade? Você já imaginou isso? A gente nem consegue imaginar. É o que ele está falando aqui, né? Nada se compara, né? Nenhuma... tudo que Deus preparou para aqueles que o amam, está aqui. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. É tão maravilhoso que eu estou falando aqui viagem, estou falando de comida. A minha mente pequenininha só consegue enxergar essas coisas, visualizar. Mas a nossa mente, lá no céu, em Jesus, nós vamos ver coisas que nós não temos nós não conseguimos pensar. Já está falando aqui, né? Nós não conseguimos imaginar. Então não se preocupe. Vai chegar o nosso momento, mas para chegar nesse momento, nós temos que perseverar, nós temos que começar a ver melhor as coisas, nós temos que ter essa visão espiritual, entender o que Deus espera de nós, como está esse mundo, por que eu tenho que me afastar desse mundo? Não significa que eu vou viver num mundo paralelo, não significa que eu vou viver numa caverna, eu tenho que viver nesse mundo, faz parte. Nossa vida faz parte, né? Nós temos que comprar no mercado, nós temos que vender, nós temos que dar aula, nós temos que fazer tudo no meio do povo. Não tem como fugir disso. Mas nós temos que enxergar espiritualmente, saber, né? Que tem coisas que nós não devemos enfrentar sozinhos, que tem coisas que são superiores a nós, homens, como homens, mas não superiores a nós quando nós estamos em Jesus. Nada é maior do que eu, quando eu estou em Cristo Jesus. Eu posso até perder uma briga com um negão, um fartão assim, né, mais forte que eu, na briga terrena aqui, eu posso perder, mas espiritualmente jamais, se eu estou em Jesus, jamais eu vou perder isso. Nada se compara a essa visão, né? Busque diariamente enxergar a realidade celestial preparada para aqueles que amam o Senhor. Procure se preparar, né? Procure olhar com um olhar mais carinhoso para as coisas de Deus. Procure entender aquelas pessoas que são separadas, as pessoas que são preparadas por Deus para estar junto com você. Às vezes a gente não consegue enxergar isso, né? Deus prepara pessoas para estar do nosso lado. Pode ser um funcionário, pode ser um colega de trabalho, pode ser um vizinho, uma vizinha, pode ser seu filho, seu marido, sua esposa. Deus preparou. Aquela pessoa é especial para estar do seu lado, mas olha para essas pessoas com um olhar divino. Olha para essas pessoas e a hora que você perceber espiritualmente como é essa pessoa, você vai ver. Pode se decepcionar também, né? Porque espiritualmente a gente vê os dois lados, bom e ruim, né? Então você pode também pensar que aquela pessoa é do bem e olha por ela, quando você vê
a parte interna você vê que não é do bem. É até bom, porque você afasta dela, né? Mas quando você olhar espiritualmente as pessoas, quando a gente conseguir ter essa visão espiritual, e essa visão, como falou, ela só vem, ela vai chegar na gente através da oração, da leitura da palavra, do conhecimento de Jesus e do estreitamento da nossa amizade com Jesus. Nós vamos conseguir essa visão, Ele nos dá essa visão, é uma coisa especial, né? É igual o Superman, né? Tem aquela visão de raio-x que ele enxerga tudo. Nós vamos conseguir ver coisas, e fala, meu Deus, olha como está isso aqui. Nós vamos ver as potestades tentando invadir, e os anjos de Deus lutando e combatendo contra eles. Todo momento é assim. Nós temos que ter essa visão, nós temos que entender que nós estamos seguros enquanto nós estivermos na mão de Deus. E a hora que a gente quiser sair fora e falar, eu sou cara, eu posso tudo, aí o negócio pega. Então tome cuidado, acredite, o Senhor é melhor, a gente está do lado dele, é muito melhor. Ninguém quer ter Deus como inimigo, né? Eu não quero, pelo menos, eu quero ter Deus como meu amigo, que Ele esteja do meu lado, me protegendo de todos os males que possa acontecer no mundo. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, depois se faz a oração pelos pedidos. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela palavra de hoje, que isso entre no nosso coração e nos faça, Senhor, sermos verdadeiros servos, que nós possamos fazer o melhor para Ti, Senhor, que tudo que nós fazemos seja para engrandecer o Teu santo nome, Pai, não por nossa vaidade e egoísmo, não por nós, mas sempre por Ti, meu Deus. Esteja à frente de tudo que nós fazemos, nosso ministério, nossa vida, nossa família, que nós possamos ser exemplos de pessoas que realmente têm visão espiritual, de pessoas que realmente têm a face de Jesus, que nós possamos, Senhor, engrandecer o Teu nome em todos os lugares, em todas as ações que nós fizermos. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Obrigado, Deus. Amém, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco esses pedidos, Pai, na Tua graça, na Tua presença, Senhor, e peço que o Senhor venha atender a cada um, Senhor, dá a bênção, dá a vitória que cada um precisa, entre com providência em cada causa, Senhor. Eu não sei o que Teus filhos almejam aqui, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor nos sonda, o Senhor sabe quais são as nossas necessidades, Pai. Então, entre com providência, meu Deus, em cada causa, dá a bênção, dá a vitória que cada um necessita, Senhor. E nos dê, Pai, nos dê olhos espirituais, para que nós possamos, a cada dia, enxergar mais com olhos espirituais e não carnais, Senhor. Que nós possamos diminuir e que o Senhor cresça cada vez mais em nossos corações, em nome de Jesus. É o que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Muito bem, nós vamos encerrar o nosso culto de domingo, né? Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor esteja na vida de cada um de nós, né? E que nós possamos entender o que o Senhor deseja de nós. Põe a mão no seu coração agora e vamos agradecer. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, por mais um culto, por mais um dia, por mais uma palavra abençoada. Obrigado, Senhor, por ter aceitado os louvores meio desafinados, mas o Senhor sabe que foi tudo de coração, Pai. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Jesus, por nos dar forças para continuarmos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo meu aniversário de hoje, mais um ano, Senhor, na Tua presença, e que isso seja feita a Tua vontade, Senhor. Quantos anos o Senhor puder me dar com saúde e com vontade de fazer a Tua obra, Senhor, que eu possa estar à frente sempre que eu puder, sempre que Te agradar, em nome de Jesus. Eu quero pedir também pelos meus irmãos, né, pelos meus filhos, pelas minhas netas, Senhor,
pelos meus amigos, pelos funcionários que nós temos, nossos colaboradores, Pai. Abençoa a vida de cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Eu sei que muitos deles estão felizes hoje, que são São Paulinos, estão felizes, porque o São Paulo venceu, mas que essa felicidade não seja só essa, que a vitória deles não seja só essa, mas que a vitória deles seja muito maior em Cristo Jesus. Oh, meu Deus, ajuda-nos, Pai, a que nós possamos trazer a Tua palavra, Senhor, levar a Tua palavra para todas essas pessoas, Senhor, que são amigos, queridos, que vivem conosco, que estão na nossa família, Senhor, e ainda não conhecem a palavra. Nos ajude, Pai, nos ajude. Nós também estamos começando uma campanha para ir em umas clínicas de idosos, Senhor, levar a Tua palavra. Nos ajude, Senhor. Abra o coração daquelas pessoas e dá inteligência e sabedoria para nós também, Senhor, e que nós tenhamos essa visão espiritual, Pai, para sabermos como fazer, qual é o melhor jeito, Senhor, de chegar, o que nós temos que fazer. Abençoa, Senhor, abra o coração das pessoas, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos estar juntos, abençoados e abençoando, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Agora nos leve para casa na Tua bênção, na Tua misericórdia, e nos dê uma semana maravilhosa na Tua presença, Senhor, uma noite de sono abençoada, e que o Senhor esteja sempre conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos. O Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês, e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Uma boa noite a todos.